Senhores sabem que eu tenho uma prima que chama Conceição. Aí na prova final da faculdade dela, ela tirou 4. Só que passou com 10. Passou com 10 porque 4 com 6 são 10. Buenas, senhoras e senhores! Depois dessa entrada magistral, com essa piada fantástica, né? Vamos continuar, né? Falando do Segundo Império. Já falei para vocês da mão de obra no Segundo Império, né? Já falei da economia, já falei da política interna e agora talvez nós vamos para uma das aulas mais importantes que despenca em prova, né? Que é a parte de política externa. Cara, essa parte é muito importante pra gente, porque nós vamos falar principalmente da Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, que é a maior guerra da história da América Latina, né? E tem marcas muito fortes até hoje, tem consequências até o dia de hoje. Que coisa, né? Um trem que acontece lá na década de 60, né? Lá em 1864, né? E tá até hoje ligado com o nosso cotidiano. Certo, senhoras e senhores? Então vamos lá. Para a gente começar a falar da política externa do Brasil, é importante que nós entendamos uma coisa. A política externa do Segundo Reinado é muito marcada por constantes intervenções do Brasil na região da bacia do Rio do Prata, né, na Argentina, no Uruguai. Inclusive, olha que coisa, né? O Uruguai, que você sabe, era a província da Cisplatina que se separou do Brasil. Só que o Brasil, desde a separação, inclusive, tem uma preponderância ali dentro dos interesses, né, do Uruguai. Os interesses do Brasil muitas vezes se sobressaem aos interesses do Uruguai. Tem dois grandes partidos no Uruguai, o Partido Colorado e o Partido Blanco. Né, o Partido Blanco, um partido fortemente nacionalista, que quer defender os interesses uruguaios frente aos interesses brasileiros, mas tem um Partido Colorado, que é um partido que defende os interesses brasileiros ali dentro. Então, por exemplo, o Brasil usa e abusa da região da bacia do Rio do Prata ali, porque é uma região de importante comércio, né, uma região de importantes trocas comerciais ali, e o Brasil se faz presente com seus interesses dentro do Uruguai. Mas a gente tem noção da importância, né, que tem essas intervenções, de como o Brasil interfere mesmo. O Brasil manda e desmanda nessa área, né? Por favor, não escreva na prova manda e desmanda, né? Mas o Brasil faz muitas vezes o que bem entende nessa região. Veja bem, para você ter noção, o Brasil destitui um presidente branco e coloca um presidente colorado no lugar. Tropas brasileiras invadem o Uruguai para colocar Venâncio Flores, né, como presidente do Uruguai, porque Venâncio Flores era colorado. Enfim, né? Enfim, senhoras e senhores, dominar aquela região significava ter um domínio geopolítico muito, muito forte. Guarda essa informação porque ela é relevante pra gente quando eu falar da Guerra do Paraguai. E você sabe, o Brasil e a Inglaterra sempre tiveram uma relação muito forte, principalmente por conta das dívidas, né? Porque o Brasil é muito endividado com a Inglaterra desde o seu surgimento, né? Como Estado independente. Mas tem um momento importante pra gente, que é o momento em que Brasil e Inglaterra vão romper a sua diplomacia. É verdade, você pasme, né? Pasme. Por um momento, Brasil e Inglaterra terão sua diplomacia rompida, senhoras e senhores. E isso vai acontecer naquilo que nós chamamos de questão Christie. Questão Christie. Por que questão Christie? Por conta do embaixador inglês no Brasil, um cara chamado William Christie. E o William Christie, embaixador inglês no Brasil, uma pessoa inglesa do século XIX, né, que acreditava fortemente na supremacia inglesa, por exemplo, frente aos brasileiros. Né, um cara que acreditava realmente que a Inglaterra era superior ao Brasil, né, que os ingleses seriam superiores aos brasileiros, uma noção até talvez ligada à questão racial, não dá para afirmar isso, né, categoricamente, mas enfim, é uma pessoa que acredita na importância e na supremacia inglesa frente ao Brasil. E tem duas coisas que acontecem que vão levar a um desgaste das relações entre Brasil e Inglaterra. A primeira delas é quando o navio inglês naufraga na costa brasileira e as populações costeiras ali saqueiam esse navio, né? Nada muito diferente do que acontece hoje em dia quando um caminhão tomba na Anhanguera, né? Tomba caminhão na Anhanguera, tipo caminhão como é que fala? De cerveja, né? O pessoal vai com tudo saquear o caminhão mesmo e whatever, né? Só que o governo brasileiro
paga, né, essa carga para a Inglaterra, inclusive, mas isso não basta para o embaixador inglês William Christie. Ele quer que o Brasil se desculpe internacionalmente, né? Por isso ele exige o pagamento, o Brasil paga, mas não se desculpa, né, pela situação. Falando, não tinha o que fazer ali, né? A população roubou, pô, que pena, é chato, né? Mas não, o governo brasileiro não vai se desculpar por isso. E depois, esse é o primeiro acontecimento. O segundo, vamos lá para o Rio de Janeiro, olha que coisa, né? Quando 2 oficiais ingleses embriagados num bar participam de uma confusão, né, nesse bar, e eles vão pra cadeia, né? Não presos de fato, mas eles vão pra delegacia de polícia, melhor dizendo. Todos os participantes dessa confusão vão pra delegacia de polícia, e logo que esses policiais ingleses, esses oficiais ingleses, melhor dizendo, eles mostram que eles são oficiais ingleses, eles são liberados. Né? Só que isso também não basta para William Christie. O William Christie acha um absurdo que a polícia brasileira tenha detido esses oficiais ingleses, novamente pede que o Brasil se desculpe internacionalmente e que o Brasil puna os policiais brasileiros que prenderam os oficiais ingleses. E nesse momento Dom Pedro fala, queridinha, não, né? Aí você tá querendo demais, né? Dom Pedro II garante essa autonomia frente à Inglaterra, essa autonomia brasileira frente à Inglaterra, e diz que não, o Brasil não vai pedir desculpa para a Inglaterra, e pelo contrário, é a Inglaterra que tem que pedir desculpa para o Brasil, afinal de contas foram os oficiais ingleses que causaram a confusão, né, para Dom Pedro II. E a Inglaterra fala, não vou pedir desculpa. E o Brasil fala, não vou pedir desculpa. Então vira um impasse e isso vai ser julgado num tribunal. Cara, olha a proporção que isso toma. Né? E isso vai ser julgado num tribunal internacional e é o rei da Bélgica, Leopoldo II, que vai julgar aí a situação. Né? E ele dá razão para quem? Pro Brasil. Ele dá razão pro Brasil, ó que coisa, né? Ele fala, não, né? Quem tem que pedir desculpa pra alguém aqui é a Inglaterra. A Inglaterra tem que pedir desculpa pro Brasil. E o que a Inglaterra faz? Não vou pedir desculpa, né? Meme do Bob Esponja, né? Aquela coisa. Não vou. Então o que Dom Pedro II faz? Beleza, não vai pedir desculpa pra mim, né? Não vai pedir desculpa pro Brasil? Então as relações diplomáticas estão rompidas. Caramba, senhoras e senhores. Mesmo tendo dívida, professor, mesmo o Brasil endividado com a Inglaterra, sim, né? Dom Pedro II enfrenta a Inglaterra nisso aí. Não só porque ele era valentão, né? Mas porque é um momento de construção da identidade nacional. Eu falei pra vocês no comecinho da primeira aula da parte 1 de Segundo Reinado, que Dom Pedro II, ele é a pessoa que ameniza a questão política, né? Que tinha uma disputa muito forte, ele ameniza a instabilidade política no Brasil, e ele é um dos principais responsáveis, no governo dele, o Segundo Reinado, é o momento responsável por garantir a construção de um nacionalismo brasileiro. Então ele não pode dar o braço a torcer naquele momento, né? Ele não pode ficar quietinho perto da Inglaterra. Ele tem que mostrar que o Brasil tá ali, tá forte, tá atuante, é independente e tem a sua autonomia, né? Então esse enfrentamento à Inglaterra tem muito a ver com essa construção de um nacionalismo brasileiro. Mas, Isaac, quanto tempo Inglaterra e Brasil ficarão rompidos diplomaticamente? Muito pouco tempo, porque em 1864 vai explodir o tal do conflito importante que eu disse no comecinho desse vídeo, que é a Guerra do Paraguai. Uma guerra que vai de 1864 até 1870, senhoras e senhores. Isaac, explica pra mim essa guerra aí. Essa guerra tem algumas visões que se estabeleceram ao longo da história, né? Tem explicações diferenciadas para essa guerra. Tradicionalmente se dizia aqui no Brasil que a Guerra do Paraguai foi causada porque o Paraguai vivia sob uma ditadura, a ditadura de um presidente chamado Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, e Solano Lopes era uma pessoa expansionista, né, com viés expansionista. Você sabe que o Paraguai não tem saída para o mar, que ele objetivava conquistar a saída para o mar. Ele tinha o objetivo de criar um Paraguai maior, que a gente fala, como assim um Paraguai maior? É um Paraguai expansionista, um Paraguai que conquista mais terras, né? Um Paraguai com expansão de terras. E nessa busca de criar esse Paraguai maior, Solano Lopes, um ditador, teria invadido o Brasil, né? Ele invadiu. Ele invadiu a região do Mato Grosso, e isso faz com que o Brasil, defendendo a sua autonomia, defendendo a sua honra, defendendo o seu Estado, o Brasil se defendeu e atacou o Paraguai. Então é uma visão que coloca assim, o Paraguai como um agressor, na verdade, né? E o Brasil como vítima. Beleza, essa é uma visão, né? É uma maneira de ver essa situação. E a outra, Isaac? Bom, a outra é que o Paraguai já tinha adotado um modelo próprio de desenvolvimento industrial. O Paraguai era uma
protopotência, por assim dizer, né? O Paraguai era um país que tinha tudo para ser uma grande potência na América do Sul. O Paraguai já tinha coisas interessantes, por exemplo, né? Já tinha erradicado o analfabetismo, já tinha um modelo industrial que nem Argentina, nem Uruguai, nem Brasil, nem ninguém tinha na América do Sul naquele momento. Um Paraguai que já era muito independente dos controles europeus, no sentido do controle inglês, né? Um Paraguai que tinha um crescimento econômico forte, enfim, tudo isso, esse modelo do Paraguai fez com que ele fugisse do controle inglês. Então a Inglaterra teria recrutado, por assim dizer, o Brasil, a Argentina e o Uruguai para enfrentarem o Paraguai. Né? No caso aí, quem seria o agressor? O agressor seria a Inglaterra, né? A Inglaterra que dominou esses outros 3 países, então, consequentemente, Brasil, Uruguai e Argentina, né? Países que se unem, fica conhecido como a Tríplice Aliança. O agressor seria a Tríplice Aliança e a Inglaterra, e a vítima seria o Paraguai. Por favor, se você tiver como agora, dê uma olhada no PDF que eu deixei, e eu deixei o link do nosso Drive do Google, né? Na descrição desse vídeo. Inclusive, já dou aquele toque, né? Se você não curtiu esse vídeo ainda, não deu um joinha, dá um joinha aí pra gente, por favor. Né? Se inscreve no canal Educalipse, se você não se inscreveu ainda. E olha o link do Drive, pega o PDF, abre no nosso PDF, o nosso slide de Brasil Império, para você ver as charges que eu coloquei. Coloquei 2 charges, né? Que mostram esses 2 lados. Um lado, o Solano Lopes sobre uma montanha de caveiras, né, para mostrar como ele era um ditador sanguinário, assassino, que assassinou diversas pessoas, e do outro lado você tem Solano Lopes sozinho, e do lado dele está escrito indústria, erradicação do analfabetismo, independência, e ele fala covarde, vocês tinham que vir em grupo, e do outro lado está o Brasil, o Uruguai e a Argentina, né, tá lá o Bartolomeu Mitre da Argentina, o Venâncio Flores do Uruguai e Dom Pedro II, com a espada, e eles estão falando, sim, viemos em grupo em uma tríplice aliança, só que em cima deles, como se fossem marionetes, tem a bandeira da Inglaterra falando quádruple aliança, não tríplice, né, para mostrar esses 2 lados. E se do lado do Uruguai você tem ali indústria, erradicação do analfabetismo, do lado do Brasil, Argentina e Uruguai, do lado da tríplice aliança, tem ali manufatura, colonialismo, subdesenvolvimento, para mostrar que seria essas 2 visões. Aí você me pergunta, Isaac, qual que é a certa disso aí? Sei lá, não sei. Na verdade, as 2 e nenhuma, né? História não é tão preto no branco, né, senhoras e senhores? A argumentação de Solano Lopes de fato invadiu o Brasil, isso é fato. Né? Ele invadiu o Paraguai, invadiu o Mato Grosso, o Paraguai invadiu o Mato Grosso. Agora, de fato, o Brasil estava defendendo a sua unidade, defendendo as suas fronteiras, né? Mas, ao mesmo tempo, o Paraguai era um modelo de indústria, né? Então não há uma definição, né? A justificativa do Paraguai, eu ia dizendo, para invadir o Brasil é de que o Brasil estava mandando e desmandando no Uruguai, e logo, né, o Brasil tinha acabado de invadir o Uruguai, como eu falei, né, e colocado o Venâncio Flores como presidente do Uruguai, porque ele atendia aos seus negócios. Logo, o próximo seria o Paraguai, né? Então, o famoso caso do é melhor prevenir do que remediar, né? Se me atacar, eu vou atacar? Não, vou atacar antes. Né? Seria isso. Vou atacar o Brasil antes que ele me ataque. E, na verdade, o Solano Lopes ele contava com o apoio da Argentina. Ele acreditava que, ao invadir o Brasil, a Argentina o apoiaria nessa empreitada, né? O Solano Lopes realmente acreditava que a Argentina toparia ficar ao seu lado, afinal de contas, estariam defendendo os mesmos interesses. E, no fim das contas, não. No fim das contas, a Argentina fica ao lado do Brasil. Senhoras e senhores, é uma guerra absurdamente violenta. Nós falamos de cerca de 400 mil mortos, né, 440 mil mortos, sendo que desses 440 mil mortos, a esmagadora maioria, né, mais de 75% desses mortos são do Paraguai. Né, o Paraguai detém ali, a gente fala de 300 mil, aproximadamente, né, 300 mil mortos paraguaios, 100 mil mortos brasileiros, 30 mil mortos argentinos e 10 mil mortos uruguaios. É uma guerra muito violenta, só que a Tríplice Aliança vence batalhas importantes. Na verdade, quando a gente pensa em números, né, o exército paraguaio era bem maior que o brasileiro. Eram cerca de 65 mil homens contra cerca de 30 mil homens no Brasil. Inicialmente até menos, 20 mil homens no Brasil.
Só que essa união de tropas entre Brasil, Argentina e Uruguai, financiados pela Inglaterra, a Inglaterra manda dinheiro sim para a Tríplice Aliança, faz com que a Tríplice Aliança ganhe muitos soldados e vença batalhas importantes, consiga invadir o Paraguai no ano de 1866. As tropas do Paraguai se concentram, né, na fortaleza do Humaitá, só que chega março de 1870, Solano Lopes já está encurralado ali na região do Cerro Corá, é assassinado, e pouco tempo depois vem a rendição paraguaia. O Paraguai que chega a mandar jovens e crianças no final da guerra, porque muita gente morre. A gente fala de uma coisa absurda, né? A gente fala de cerca de 98%. É um número exagerado, né? Não é uma comprovação desse número. Mas cerca vamos botar assim, mais de 90% da população adulta masculina do Paraguai morreu, né? Essa batalha que eu falei pra vocês que muitas crianças vão lutar é a Batalha do Acosta Nil, né, que a gente chama. Então, quer dizer, a Guerra do Paraguai, ela demora um tempo ali, só que o Paraguai, desculpa, não confundo o Uruguai com o Paraguai, eu tô falando muitas vezes sem pensar, acabo errando. Mas o Paraguai começa com uma força muito grande, mas com financiamento inglês e com a ajuda da Argentina e do Uruguai, vai perder. Chama atenção para vocês das batalhas que são eternizadas aí em quadros, né? Batalhas navais, principalmente a Batalha do Riachuelo, né? E tem uma batalha muito legal pra gente ver, que é a Batalha do Havaí. A Batalha do Havaí tem um quadro do Pedro Américo, ele inclusive se desenha no quadro, tem um soldado ali que é ele. Se você olhar no PDF, esse é um quadro que está no Museu Nacional de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. Vale muito a pena ver esse quadro. Jogue aí no Google, Batalha do Havaí, e verifique. Se você olhar o PDF, para você ter dimensão do tamanho desse quadro, eu tirei uma foto em uma das últimas viagens minhas ao Rio. Tem uma foto minha em frente a esse quadro pra gente ter uma noção. Se pensar que eu tenho 1,85 m, olha onde eu tô e olha o resto do quadro. É um quadro absurdamente grande. Para celebrar essas vitórias, né, senhoras e senhores, é algo muito importante. O Paraguai fica sem dinheiro ao final da guerra, o Paraguai é destruído, é arrasado. Né? O Paraguai não é um país... Hoje é um país pobre, né? Mas não é um país pobre à toa, né? A Guerra do Paraguai, sem sombra de dúvidas, tem influência nisso até hoje. Né? Pô, você não mata uma cacetada de gente assim, mata crianças, pratica atrocidades, porque o exército brasileiro praticou atrocidades contra o Paraguai. Não vou entrar no mérito de falar disso aqui agora. E deixa o país bem, né? Não, o país sai arrasado, evidentemente. E é até interessante, senhoras e senhores, porque o Paraguai, nesse ato de desespero, né? Eu falei, manda crianças, manda homens feridos pra guerra, né? Inclusive o Paraguai chega a derreter sinos de igreja para fazer canhões. Né? Tem até o famoso canhão feito de sinos de igreja, que é o chamado canhão cristão, ou simplesmente El Cristiano. Né? El Cristiano, que é o canhão feito... É um canhão paraguaio, de novo, né? Um canhão paraguaio feito através de derretimento de sinos de igreja, e ele está no Rio de Janeiro hoje. Ele foi levado pelas tropas brasileiras ao término do conflito, né? E hoje se encontra no pátio do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Você pode ir lá, tem até uma treta internacional aí, porque o Paraguai já pediu de volta esse canhão. O Brasil, no governo Lula, disse, vou devolver. E não devolveu. E aí tá lá até hoje, né? Esse canhão foi levado como um troféu de guerra. Enfim, senhoras e senhores, vamos pensar nas consequências da Guerra do Paraguai. Então, pra gente, cara, a Guerra do Paraguai, a gente tem que pensar o seguinte: o exército brasileiro, como eu disse, ele era inferior em relação às tropas paraguaias. Ela é um exército que era inferior, com poucas pessoas, que ganha aí uma força muito grande com a entrada das outras nacionalidades, né, de Argentina e de Uruguai. Só que muita gente dentro do Brasil entra no conflito, né, são chamados voluntários da pátria. Muita gente se alista aqui no Brasil para lutar na Guerra do Paraguai, os chamados voluntários da pátria. É um recrutamento voluntário, uma campanha que o governo brasileiro abre para essa Guerra do Paraguai, para as pessoas se voluntariarem para ir para a guerra. Aí você pensa, nossa, Isaac, mas a pessoa ia morrer de boa assim
na Guerra do Paraguai, né, não é isso. É que o governo prometia coisas, prometia dinheiro, prometia terra, prometia patente de exército, prometia emprego, assistência, principalmente terra e dinheiro, né? Muitos escravizados foram para a Guerra do Paraguai sob a promessa de alforria, né? E então, assim, os voluntários da pátria eram voluntários porque tinham seus interesses também, né? E vamos pensar nas consequências da Guerra do Paraguai para eu finalizar este vídeo aqui, senhoras e senhores. Primeiramente, consequências para o Paraguai. Para o Paraguai, como eu já falei, um arraso, né, da população adulta masculina, uma grande quantidade de mortos, num total, né, 300 mil mortos no Paraguai naquele momento, algo absurdo. E também chama atenção para um lapso de história. O que eu quero dizer com um lapso de história como consequência da Guerra do Paraguai? Quero dizer que as tropas brasileiras comandadas pelo Duque de Caxias, né, o Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, vai ganhar esse título por conta da Guerra do Paraguai, inclusive considerado um herói nacional naquele momento, e até hoje é o patrono do Exército Brasileiro, porque ele, de fato, né, ele é um cara que consegue reorganizar as tropas e consegue reverter a situação, né, a Tríplice Aliança que vinha perdendo a Guerra do Paraguai, ele consegue reconduzir até a vitória. Até hoje ele é o patrono do Exército Brasileiro, né. Tem cidade chamada Duque de Caxias, uma cacetada de escola, de rua, edifícios, né, enfim, senhoras e senhores, enfim. Mas as tropas comandadas pelo Duque de Caxias, por exemplo, destruíram muitos documentos históricos do Paraguai, né, documentos de fundação do Estado paraguaio. Então tem muitas coisas que até hoje no Paraguai a história tem um limite muito maior. Né? A história já é muito limitada, a gente nunca vai conseguir, os historiadores nunca vão conseguir descobrir a verdade sobre alguma coisa do passado, né? Mas é muito cercado por conta do desastre que foi essa Guerra do Paraguai. Agora, e pro Brasil, senhoras e senhores? Putz, a Guerra do Paraguai... Cara, meu Deus, a Guerra do Paraguai é muito importante pra gente. Olha, eu vou botar 4 coisas aqui pra você e eu vou explicar essas 4 coisas na próxima aula e no próximo vídeo pra te deixar com um gostinho de quero mais, senhoras e senhores. Ou não também, né? Vai que você tá vendo só porque é por obrigação, né? Mas se você for entusiasmado como eu sou, você vai ficar querendo saber mais. Porque, olha, primeiramente, a Guerra do Paraguai vai impulsionar o movimento abolicionista do Brasil, né? Vai impulsionar o movimento abolicionista do Brasil. Falei pra vocês que muitos escravizados foram pra Guerra do Paraguai sob promessa de alforria. O exército, que até então existia, estava lá, tal, mas não era algo tão importante assim, o exército sai extremamente fortalecido da Guerra do Paraguai. As dívidas com a Inglaterra, evidentemente, que aumentam, que a Inglaterra financia, né, a Tríplice Aliança. Agora, há um sentimento de pertencimento a uma nação que cresce depois da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aflora um sentimento nacionalista no Brasil. Isso eu explico num próximo vídeo, senhoras e senhores. Beijo no coração de todos. Tchau!